Nessa aula aqui eu quero mostrar como eu faço para ouvir e identificar quais são os acordes daquela determinada música que eu estou ouvindo. Parece ser algo místico, né? Mas não é não. Eu vou mostrar como isso daí é possível e vou te dar os passos necessários para que você atinja esses objetivos. Se você está chegando agora no canal, comente, se inscreva, compartilhe. Bora para mais um vídeo, deixa o seu like no vídeo, né, pessoal? E se você vê o botão de hype aí, dá aquela hypada que é importante. Vamos lá. Uma das primeiras coisas, parece que é até contraintuitivo, para você perceber a harmonia de alguma música, você tem que perceber a melodia. Olha que doido isso. E como que a gente percebe as melodias? Ora, você trabalhando as melodias, trabalhando diariamente, cantar as notas da escala. Pode ser a escala maior. Não precisa nem trabalhar nota por nota, todas as notinhas ali que você vai encontrar, por exemplo, cromaticamente falando. Não. Esse estudo aqui que eu quero trazer não é aquele dos 12 filhos, que eu já trouxe em aulas passadas, que inclusive tem no meu curso Como Tocar de Ouvido. Pessoal, está na promoção 30% de desconto, promoção Black Novembro. Se você quer adquirir esse curso, este é o melhor momento. Vai até o dia 7 de dezembro e esses 30% estão em todos os outros cursos também. Não perca essa oportunidade, tá certo? O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado dos cursos com esse desconto da Black Novembro. Então, clique num dos links do curso que você queira adquirir e você vai ter já automaticamente o seu desconto ali, ok? Voltamos aqui. Então você veja, por que treinar as notas da escala e não treinar as notas cromáticas? Porque aqui eu quero um desenvolvimento mais focado. Eu quero que o meu ouvido identifique notas que estão dentro de um contexto harmônico lógico, ou seja, dentro de um campo harmônico. Olha que importante isso. Por que, Natu? Dentro de um campo harmônico? Ué, porque se eu vou descobrir o tom de alguma música e eu quero saber os acordes que estão acontecendo ali, ainda mais os acordes, eu preciso estudar exatamente e ser assertivo, direto ao ponto do essencial, que é estudar as notas da escala. Porque todo o acorde vai ser extraído de quê, pessoal? Da escala. Por que eu tenho que aprender melodia e não harmonia? Você vai... Calma aí que eu vou dar a dica, vocês vão entender. Nesse primeiro momento, você precisa aprender a cantar a escala. E a escala, pessoal, é algo que a gente aprende a cantar muito fácil. Se eu falar para você, ó, cante o Mi aí, você vai ficar, caramba, cante o Mi? Não vou conseguir cantar o Mi. Cante o Sol, você também não vai cantar o Sol, você não tem ouvido absoluto para poder cantar a nota e a nota já está ali, ó. Mas se eu falar para você, cante uma escala aí, cante a escala de Dó, é mais fácil. Agora, como assim, cara? É mais fácil eu conseguir cantar uma escala que contém 7 notas, ascendente e descendente, e não consiga cantar uma nota sequer? Porque o nosso ouvido, ele entende mais notas organizadas, entendeu? Ele entende aquele padrão, ele decora mais o padrão. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Não sei se eu cantei em dó, mas eu fiz a escala maior. Vamos ver que tom que eu fiz. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Vou ver se eu fiz em dó. Dó, si. Eu fiz exatamente a escala de Dó, sem querer. Não é mérito, não. Você tem o ouvido absoluto, porque eu cantei a escala sem ter a referência. Foi isso que aconteceu. Dó, ré, mi, fá. Não foi isso que aconteceu? Vocês presenciaram comigo aqui. Mas isso daqui não é porque eu tenho o ouvido absoluto. Por um acaso, eu acertei. Mas uma coisa eu não posso negar, que eu tenho o ouvido treinado. Então, volta e meia eu vou acertar. Sim, e volta e meia eu vou errar. Faz parte do jogo. Mas o fato é
que eu ter acertado as notas exatas do piano não significa nada. O que está significando aqui é eu ter a capacidade e habilidade de cantar as notas da escala em qualquer tom. Eu vou tentar cantar em outro tom, que não seja esse, para vocês verem. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Do, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Dó, ré. Dó. Deixa eu pegar na minha textura. Dó, ré. Dó, ré, mi. Tá quase aqui em lá bemol. Cantei até um pouco não destoado, vamos dizer assim. Não estava exatamente na frequência da nota. Até isso não importa. A partir do momento que você consegue concatenar essas 7 notas da escala, ascendente e descendente. É isso. Se você souber isso, vai ser o passo para você descobrir os acordes de qualquer música. Então, não importa o tom, você tem que ter a habilidade e a prática de cantar a escala como você decora uma música e você canta qualquer música. Parabéns pra você. Quando você faz isso, o seu ouvido ele decorou aquele padrão. Olha que interessante, nem todos os cantores sabem exatamente as notas que eles estão cantando. Só que o ouvido dele decorou a música, decorou o padrão. É sobre isso que eu estou falando. E essa foi uma forma mais clara de eu poder trazer isso para você e fazer com que você comece a ter essa reflexão do que eu estou dizendo a fundo aqui. Entenda isso. Então, o que você deve fazer? Qual que é o exercício que você deve fazer diariamente no piano? Toque a escala maior em todos os tons e cante. É importante. Só que eu quero já dizer algo para você muito claro. Se você souber essa organização das notas, ascendente e descendente, como se fosse uma música, como eu falei, você já está com a cereja do bolo nas mãos. Eu preciso saber todos os outros tons? Eu estou falando que é bom você praticar. Lembra que eu falei que o meu ouvido ele é treinado? É bom praticar. Pratique. Vai te ajudar. Mas quando você sabe já a escala na sua origem, ascendente e descendente, meu irmão, e não é só saber a escala, você sabe a escala e também você sabe os acordes que montam ou que são extraídos, oriundos da escala maior. Você sabe que, pensando em dó, você não precisa pensar em dó sustenido, lá bemol, mi bemol, si bemol, não. Pensa somente em dó. Cara, o primeiro acorde, ele é um acorde maior, é o dó maior. O segundo grau, ele é um acorde menor. O terceiro grau, ele é um acorde menor. O quarto grau, ele é um acorde maior. O quinto é maior também. O sexto é um acorde menor. O sétimo é um acorde diminuto. É isso que você precisa saber. Agora, vamos lá. Por que eu falei em graus e não falei em notas? Porque da mesma forma que você vai aprender a cantar a escala ascendente e descendente sem depender do tom que você está, por exemplo, eu posso falar dó, mas posso estar cantando lá bemol, como eu fiz o exemplo aqui. Independente de você saber exatamente, de você estar falando a nota e tocar a nota exata, independente disso, você está sabendo o que está acontecendo, você está cantando a escala maior ascendente e descendente. E se você ficar pensando em dó, tá tudo certo. Tá certíssimo. Porque você vai pensar em dó e você vai falar, caramba, o primeiro acorde maior, segundo menor, terceiro menor. Por que eu estou falando segundo e não falo ré menor, mi menor? Porque vai ser fácil de eu pensar em qualquer tom quando eu penso em graus. E os graus, eles foram criados exatamente para isso. Quando eu falo 1, 4, qual que é o acorde 1, 4 de ré? Você vai fazer ré e sol. E de mi?
Mi e Lá. E de Dó, Dó e Fá. 4. O acorde 1 e o acorde 4. Percebe que o grau faz você encurtar o caminho para você chegar na resolução? É assim. É muito fácil. Se eu for pensar no tom, cara, eu tô em Dó, vou pro Fá. Cara, e se eu tiver em Si bemol? Peraí, Si bemol? Aí Si bemol, puxa, peraí. Dó menor, aí o terceiro acorde é Ré menor, o quarto acorde Mi bemol. Olha a matemática, o que eu fiquei pensando aqui, a música já acabou. Se tiver que tocar, ela já foi até, chegou ao fim e eu descobri qual era o quarto acorde. Percebe isso, pessoal? O grau é para ele te dar uma habilidade de você pensar e executar. É rápido e prático. É simples assim. Você tem que entender o conceito. O sexto grau você tem que saber que é um acorde menor. É isso que você precisa saber. É decorar pelo menos uma escala, ascendente e descendente, que nesse caso eu estou propondo a escala de Dó, e você saber que cada grau da escala vai gerar um tipo, uma qualidade de acorde. Quando eu digo de qualidade, eu estou falando entre ele ser maior, menor ou diminuto, que são os acordes que fazem parte do campo harmônico. Existem 3 categorias somente no campo harmônico. Quais são as categorias, Natu? Acordes maiores, acordes menores e o acorde diminuto. Somente essas. Tá bom. Muito bem. Trazendo isso para você, você começa a estudar a escala. Como eu falei, começa a treinar o seu ouvido, também tocando em outros tons e repetindo ali junto com o que você está fazendo. Você, mesmo que você não saiba cantar a escala ascendente e descendente, você vai adquirir essa habilidade muito rápido. Se você fizer a lição de casa, em 1 mês você já sabe fazer uma escala ascendente e descendente, independente se você está cantando a nota correta ou não. De cabeça, você decorou aquela música, é simples assim. Nem todo mundo que tem a música decorada, você fala, canta aí, a pessoa sai cantando no tom. Ela não tem ouvido absoluto. Então, geralmente o que a gente faz? Não, vamos tentar agora aqui, ó, pega esse tom. Aí você dá o tom para a pessoa vir pegar, ou você vai e pega o tom que ela cantou, que é o mais certo. Porque geralmente o tom que a pessoa canta é o tom que ela consegue cantar. E quando você, como músico, chega para a pessoa e fala assim, não, toca nesse tom, peraí, tem coisa errada aí. Você pode tocar em todos os tons que você quiser, mas um cantor só pode cantar em um tom, naquele que é confortável para ele. Então, cabe a nós que somos músicos adaptarmos ao tom do cantor. Ah, Natu, mas eu tirei a música lá e estava em Dó maior. Aí eu vou chegar lá, o cara vai cantar em Lá bemol. É isso aí, ponto. Se você quer ser músico, quer somar, quer servir como um músico que vai acompanhar alguém cantando, você vai precisar fazer isso. Você vai precisar ser generoso. Inclusive com você mesmo. Se você toca e canta, você vai perceber que no tom do cantor original você não vai conseguir muitas das vezes. Você vai ter que baixar ali 2, 3 tons e de repente aquele tom não vai ser um tom confortável de tocar, mas você vai precisar aprender porque você está lá para ser generoso consigo mesmo. Senão a música não vai acontecer. É simples assim. Quer saber como você pode estudar online e ter resultados como aulas presenciais? Diferente de um curso, as minhas aulas são personalizadas. Para cada aluno, eu trabalho individualmente e semanalmente. Quer saber mais? Meu contato está aqui na descrição. Estou falando aqui o que é mais real e que acontece muito em todos os lugares, não é só na igreja, em casamento, meu Deus. Eu já vi músico chegando e falando, não, eu só sei tocar nesse tom, querendo que todo mundo tocasse no tom que ele tirou. Meu Deus, é complicado. Nesse caso, pessoal, vou falar. Se você tirou a música, só tu consegue tocar a música naquele... estude mais o seu instrumento antes de querer tocar profissionalmente. Né? Por isso que muitos músicos entram já nessa área profissional, tocando em casamento, para tirar ali, né, defender ali um cachezinho, e sem saber tocar em outros tons e usa o transpose. É importante você estudar, aprender, para dar o seu melhor no seu instrumento e servir melhor aonde quer que você vá.
Entenda isso não como uma crítica, pessoal, mas como algo que venha te elevar, venha falar, pô, peraí, tem sentido o que o Natu tá falando, eu vou pagar o preço, eu quero realmente me libertar das cifras, cara. Eu quero me libertar do papel de ficar tocando, lendo. Cara, decora, meu. E faz um teste com você mesmo, a prova real. Na escola não existe prova. Você tem que estudar, chegar no final, tem a prova. Você tem que fazer de cabeça. Você não pode colar. Você tem que fazer de cabeça. Essa é a forma mais precisa de você aprender qualquer coisa que você quiser. Então aprenda a decorar. E através dessa aula você já vai aprender. Vamos voltar aqui. Eu preciso falar sobre isso, pessoal. Não dá para deixar passar. São coisas que são importantes para você. Você entendendo que você sabe cantar a escala maior, ascendente e descendente, e entendendo que você pode também saber os acordes, meu irmão, aí é o seguinte. Aí você sabe a escala, não sabe? O que vai acontecer quando você ouvir uma progressão assim, pessoal? Eu estou tocando o Dó aqui. Vocês estão ouvindo aí. Ouvindo, estão vendo também no piano roll. É um Dó. Mas, se você estiver escutando isso aqui em algum player de música, Spotify e onde for, você não vai ver. Você só está ouvindo. Então você vai lá. Vai falar, pô, peraí. Pelo fato de você ter treinado o seu ouvido, você vai entender. Olha lá, você não sabe o tom, mas você vai sugerir um na sua mente. Pode sugerir qualquer um. Você vai falar, é Dó. Aí você fica, caramba, ele fez Dó, Ré menor, Mi menor, Ré menor, Sol maior, Dó. Você já sabe os acordes sem mesmo tocar. É o que acontece comigo e estou mostrando para vocês que isso acontece comigo por conta desses treinamentos que eu fiz com o meu ouvido. É simples assim. Nato, mas isso é muito complicado. É complicado para você agora porque você ainda não treinou o seu ouvido. Faça esse treinamento durante um mês e depois você comente aqui para mim, para saber se você não vai conseguir também entender o que está acontecendo nas músicas, sem que você precise tirá-las para tocar. Ora, eu decidi que é um Dó. Mas quando eu vou tirar a música, pô, tá em Lá bemol. Ó, mas é só Lá bemol. Lá bemol, Si bemol menor, Dó menor, Si bemol menor. Entendeu? Mi bemol maior, Lá bemol. Então você vai saber os acordes antes mesmo de tocar no seu instrumento. É muito louco. E óbvio, você vai saber toda a sequência harmônica, a progressão harmônica. Chegar no seu instrumento, você vai ver que não é o tom que você pensou. Só que só o fato de você pensar naquele tom em Dó, você vai em graus transferir para o tom que está. Você já sabe o que você tem que fazer. Agora vamos lá para um outro exemplo. Olha como isso é importante. Pessoal, você sabia que eu acabei de tocar o que aqui? O baixo. Tudo que a gente vai ouvir, a gente percebe muito os graves. É fácil. Só que para você perceber os graves, quase que não sai, você deve ouvir com um fone de ouvido. E deve ouvir com essa atenção. Porque se você não ouvir concentrado, você não vai ouvir nada. Você vai ver a letra, a música, a adoração, vai se emocionar. Não, não é isso que eu estou falando. Escuta com atenção, com diligência. Fala, pô, peraí, deixa eu perceber esse baixo, como é que está sendo o movimento dele. É aí que está o fator treinar o ouvido. Você já treinou aqui no piano. Agora você vai treinar ouvindo para identificar o que está acontecendo. O contrabaixo ou baixo, ele é um contraponto baixo. Esse é um nome. Aí foi abreviado, né? A gente chama só de baixo ou contrabaixo, tá? Mas o contrabaixo ele vem de contraponto baixo, que é feito com a melodia. Porque é uma melodia contra a melodia que está cantando. Só que o baixo, que é esse contraponto baixo, ele nos dá a deixa de tudo que está acontecendo harmonicamente. Por isso que eu falei, estude somente a escala maior. Aí beleza, eu tô lá de boa, tô
De repente até estou dirigindo no carro. No carro você não precisa usar o fone de ouvido, porque no carro ele tem, geralmente o som é encorpado, você fecha os vidros, né? Viajando, fica com aquele som, com aquela pressão, você consegue perceber as nuances do baixo. Aí de repente você está no carro, você está ouvindo isso aqui, ó. Você fala, peraí, tá fazendo a escala descendente. Ele fez dó. Eu fiz dó aqui, mas o que você vai estar ouvindo lá pode ser que esteja em Fá sustenido. Mas você vai pensar sempre em algum tom. Você vai imaginar um tom. Pense em um tom imaginário. Você vai falar assim, ó. Ele fez dó, si, lá menor, sol, fá, sol, ré e dó. Você descobriu toda a harmonia. Agora, você percebeu a frequência, as notas do baixo. Agora, o que as notas do baixo, que são notas melódicas, e agora eu vou entrar naquela questão, por que você descobre a melodia, descobre a harmonia, melhor dizendo, através da melodia? Por conta disso aqui que eu vou falar agora. Por que eu sei a harmonia, sendo que eu só vi o baixo, só escutei o baixo? O baixo não está dando harmonia, o baixo está dando somente a fundamental dos acordes. Porque eu sei o campo harmônico, eu sei o que está acontecendo nos graus. Entendeu? Eu sei que o primeiro é um acorde maior. Eu sei que essa caída é descendente, e isso é um ponto importante, eu já falei aqui. Toda música popular que você vai ouvir tem uma caída, uma progressão descendente, para não ficar falando caída que é feio. Vamos falar tecnicamente. Há uma progressão descendente. Esse segundo acorde, ele geralmente é o quinto com baixo na terça. Por isso que você vai ouvir dó, sol, baixo, si. Aí você vai... Continua a caída. Ele veio para o sétimo, agora vai para o sexto. O sexto você sabe que é menor. Aí do sexto ele vai para o quinto. Toda a harmonia popular, música gospel. Você ouviu o acorde sexto, um acorde menor, e aí continuou fazendo essa progressão descendente, é o acorde menor com baixo na sétima. É sempre assim. Decore isso que eu estou falando, se for possível escreva, porque é assim que acontece, é assim que é, e ponto. Aí você viu que foi para o quarto grau, que é o Fá maior. Aí fez o Sol maior, aí ele foi para o 2, Ré menor, e finalizou em Dó. Você sabe todos os acordes da categoria. Opa! Mas peraí, Natu. Eu sugeri que o tom é Dó, mas vamos ver o tom qual que é? Aí eu vou lá procurar e aí vamos supor que o tom está em Fá sustenido, não está em Dó. Eu já vou matar a charada, porque eu vou falar, ó. O Dó aqui, Fá sustenido. O Dó com baixo em Fá sustenido, lembra que é o quinto com baixo na terça? Ré sustenido menor com baixo na sétima. O quarto, o quinto, ou seja, o quarto que é o Si maior, o quinto que é o Dó sustenido menor, o 2 que é o Sol sustenido menor e o Fá sustenido que é o 1. Você entende como você consegue descobrir os acordes das músicas e não somente qual é o próximo acorde, né? Mas os acordes geral, somente usando essa habilidade de perceber melodicamente através do contraponto baixo, que é o baixo, a categoria dos acordes. Você descobre tudo isso simplesmente assim. E essa é uma progressão muito usada. Por exemplo, se eu for pensar ali, como é que é a música como o Farol, da Aline Barros, sei lá. A música é em Dó, mas vamos supor que a música, o tom dela original é Dó sustenido. Olha que legal, a sua referência é sempre Dó. Você não vai mudar a referência. É como se fosse o seu Dó móvel. Existe uma técnica para isso. Pesquise que você vai encontrar. Vamos supor que a música esteja em Dó sustenido. Só que você está ouvindo a progressão e você está pensando em Dó. Aí você está ouvindo lá. Farol que brilha a noite, monte sobre as
falou, pô, peraí, tá em dó, pera. Na sua mente, você está sugerindo que esteja em dó. Então, você, ó como que é a expertise da coisa. Você, dó, sol baixo si, lá menor baixo sol, fá maior, dó baixo mi, ré menor, sol e o dó. Você matou a charada. Aí você vai falar, eu já sei a progressão da música. Tá, aí quando você vai pegar em dó, puxa, não é dó. Eu pensei tudo em dó, mas é dó sustenido. Cara, é dó sustenido, é a mesma história. Você só vai pegar meio tomzinho acima e vai fazer todos os acordes. Você já sabe. Por isso que eu falo, é bom treinar. Você vai treinar o ouvido? Então treina em todos os tons. Para que você também esteja com a progressão, o campo harmônico em várias tonalidades debaixo dos seus dedos. Para você ter essa autonomia de fazer isso que eu estou falando. Isso é importantíssimo, pessoal. Vamos para mais uma progressão. Vamos supor que você está ouvindo ali. Você sabe que o acorde último, o acorde aqui, é esse aqui. Eu não sei que acorde que é. Tá bom? Eu não sei, porque eu tô ouvindo. Eu tô só prestando atenção. Eu só tô ouvindo. O que dá a entender? Caramba, é o sexto, o 4, o 1 e o 5. Sexto, 4, o 1 e o 5. Se eu quisesse fazer esse 6, 4, 1 e o 5 em qualquer tonalidade, aí eu vou pensar em Ré. Vou pensar em Ré, vou fazer o Si menor, o 4, o 1 e o 5. Aqui, pessoal. Você já começa a identificar os acordes. Isso aqui que eu fiz no final, essa firula, isso aqui vai acontecer, ó, muito raramente nessas músicas pops, na maioria das músicas daqui. Raramente, pessoal. Você tem que entender qual que é a função, qual que é o fundamento, o alicerce. E o alicerce é exatamente o que eu estou falando para vocês. Tudo pensa que é em dó. Quando você vai tirar, de repente não é dó, é em ré. Mas você já sabe o que você vai fazer. E se isso que eu fosse fazer não fosse em ré? E se fosse em mi bemol? Ora, como que é lá? 6? Tá. Vamos ver o que é. Você começa já a descobrir tudo. Parece facílimo eu falando assim e eu fazendo exatamente do jeito que eu estou fazendo. Mas isso é o que acontece comigo quando eu escuto qualquer música. Automaticamente a linha do baixo vem no meu ouvido. Eu consigo ouvir, é como se o baixista sozinho estivesse tocando para mim. O meu ouvido ele treinou tanto que eu não consigo ouvir a bateria, eu não ouço o teclado. É como se eu dividisse em tracks cada instrumento separadamente. Quando eu quero prestar atenção em um, quando eu quero prestar atenção no teclado, eu consigo ouvir só o teclado. Isso é treinamento. Então eu consigo perceber somente a linha do baixo. E aí eu consigo identificar o que está acontecendo harmonicamente. Por isso que eu falei, é dentro de uma escala maior, ele vai fazer as linhas dos acordes que fazem parte do campo harmônico, em qualquer tonalidade. Você vai pensar em uma. Quando você colocar as mãos no seu instrumento, você vai descobrir de fato qual é a tonalidade. E eu vou falar para vocês, eu só fui aprender
quando eu comecei a dar valor de fato para essas pequenas coisas que não parecem nada. Por isso que uma coisa não vai levar você a outra. O que tem a ver eu decorar a escala ascendente e descendente, saber os acordes, com eu descobrir os acordes das músicas? Tem tudo a ver através dessa aplicação que eu estou passando para vocês. Tem tudo a ver. E se você quiser saber mais, pessoal, já falei e volto a repetir, aprenda a tocar de ouvido. Como tocar de ouvido? É o meu curso, que está com 30% de desconto na Black Novembro. Não só esse, como vários outros cursos. Todos os cursos meus. Aproveite que essa promoção vai até o dia 7. O link está aqui na descrição do primeiro comentário fixado. Quem foi guerreiro, comente aqui. Eu fui até o final, quero poder te conhecer e te cumprimentar aqui nos comentários. Vou deixar recomendado esse vídeo, pessoal. Dá uma sacada nesse vídeo, quais são os acordes, e aliás eu passo só 3 acordes que faz com que você toque qualquer música. Dá uma sacada nesse vídeo aqui, é importantíssimo para você. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e pra cima dele, hein?